nosso segundo momento, nós vamos pensar um pouco, falar um pouco sobre a natureza da cultura. Como a cultura, ela se efetiva. Como a cultura, ela se manifesta. Como o indivíduo exterioriza a cultura. Então, nesse segundo momento, o que é muito importante é entender os diversos modos da existência. Veja que eu já falei no primeiro momento sobre a existência no sentido da interioridade e da exterioridade. Então, se eu entendo que a existência não é única, que os indivíduos, quantas pessoas existem no mundo? Então, não é possível que queiramos ou que tenhamos uma visão de que essas existências múltiplas, que esses milhões de indivíduos tenham o mesmo comportamento, a mesma visão de mundo, o mesmo pensamento, a mesma ideia ou a mesma ideologia. É absurdidade e até um fato ignorante de nossa parte pensar e querer isto. Então, na verdade, esses diversos modos de existência já manifesta a natureza da cultura. Não só manifesta a natureza da cultura, mas aqui tem um elemento muito importante que anuncia a cultura não dissociada de uma certa natureza. Para vocês entenderem, quando eu falo natureza da cultura, não são dois elementos diversificados. Toda cultura tem uma essência em si. E que essa essência da cultura, ela é a essência do indivíduo. Então, a natureza da cultura é a natureza do indivíduo. Repetindo, a natureza da cultura é a natureza do indivíduo. Por quê? Quem faz a cultura são os indivíduos. Quem estabelece valor cultural são os indivíduos. Quem estabelece normas, leis, posições do que é certo e o que é errado é o indivíduo. Então, a natureza da cultura, repetindo, é a natureza do indivíduo. Dentro desse processo, o indivíduo ele é único, a sua interioridade é única. Então, a natureza da cultura, ela vai se transformar, ou ela vai representar a unicidade do indivíduo, a interioridade do indivíduo, a subjetividade do indivíduo. Então, os diversos modos de existência humana vai gerar os diversos modos de cultura. Então, eu tenho diversos modos de natureza da cultura? Sim, eu tenho diversos modos de natureza da cultura. E qual é a natureza da cultura? A natureza da cultura é a natureza dos indivíduos. Entenderam? A natureza dos indivíduos é a natureza da cultura. E a cultura, ela tem que ser aceita, ela tem que ser dialogada, ela tem que ser respeitada. É uma dimensão de cidadania. É uma dimensão que a Constituinte garante. É uma dimensão que, mesmo que não fosse constituinte, mesmo que não fosse lei, mas é um espaço da ética, é um espaço da construção de valorizar a pessoa. E dentro desse espaço de valorização da pessoa entra a educação, entre o processo da formação humana, entre os processos de conhecimento. O saber, ele não deve se direcionar, como hoje está sendo direcionado em muitos lugares, para um aplicativo técnico, para o mercado de trabalho, simplesmente. Eu não posso reduzir minha formação para o mercado de trabalho. Nenhuma formação acadêmica pode se reduzir ao mercado de trabalho, ao fazer técnico, ao fazer produtos. Nós estamos esquecendo algo primordial, algo necessário para a vivência social, que é a formação humana. E é isso que o nosso seminário, ou que o nosso encontro presencial interdisciplinar pretende formular, que é uma percepção humana, né? Então, o que é necessário é entender três elementos: pensamentos, diferentes povos, culturas. Então, se eu tenho pensamentos, que é a interioridade, que são os indivíduos, e que eu tenho diferentes povos, então eu vou ter diferentes culturas. Quando eu anulo as culturas, eu estou anulando diferenças dos povos, que eu anulo diferenças de pensamentos. Então eu vou ter um único pensamento. Então não há beleza, há a morte do sujeito, todos pensando igual, todos querendo a mesma coisa, todos vivendo a mesma norma, todos achando a mesma verdade. Então, não há uma beleza aí.
as cores. Por isso que nesse desenho que vocês estão vendo aí, nesse desenho mostra esse colorido, a cultura, pensamentos dos diferentes povos, esse ciclo. E se ele fosse uma única cor, ele não tinha essa mesma beleza. A beleza deste círculo está nas cores dialogando, nas cores tentando fazer uma síntese. Então, vou repetir, se eu tenho pensamentos, eu tenho diferentes povos. Se eu tenho diferentes povos, eu tenho diferentes culturas. No momento em que eu tiro esses pensamentos diferenciados, eu não tenho mais povos diferenciados e nem culturas diferenciadas. Eu tenho só uma única cultura. Então, que projeto de nação é esse? Ou que projeto de mundo é esse? Imagine o mundo inteiro pensando do mesmo jeito. Imagine que todos os indivíduos do planeta tivessem o mesmo gosto, a mesma crença, a mesma expressão. Seria até complicado, né, pensar numa relação dessa. Então, a grande questão está também nesse outro gráfico que vocês podem observar, que também é colorido, tá? Essas cores para que vocês percebam a beleza. Então, eu tenho que ter um reconhecimento. Esse reconhecimento surge pela educação. A educação dá a ideia de pertencimento étnico-racial que institui valores. Agora, quando a educação, isso é um ponto sério, isso é um ponto bastante interessante. Quando a educação não visa mais discutir essas temáticas, refletir essas temáticas, trazer para o cenário acadêmico, para o cenário da formação do indivíduo, tais questões, tais temáticas, tais problemáticas, aí eu tenho um problema sério. Talvez a grande questão da intolerância religiosa, da intolerância sexual, da intolerância política, da intolerância cultural que nós estamos vivendo hoje, seja a falta da formação social. A falta da formação social, da compreensão teórica, da compreensão reflexiva, da compreensão de alguns pensadores que nos legaram certos tipos de conhecimento, que hoje foi muito mais, aliás, foi absorvido por conhecimentos técnicos, né? A falta desses conhecimentos talvez tenha gerado uma incompreensão, a falta do diálogo, o debate a um certo nível de intelectualidade, um debate a um certo nível de conhecimentos teóricos. Porque o que você tem hoje é um debate do achismo com debate teórico, às vezes, né? Ou então, dois indivíduos no puro achismo, sem teoria nenhuma, sem embasamento nenhum, discutindo questões sobre religião, sobre gênero, sobre política, sobre ciência. Né? Então, aí é muito complicado. Né? Então, a natureza da cultura, ela é, em si, trabalhada a partir desses 4 elementos, do reconhecimento, da educação, e aí eu quero frisar a importância da educação, porque é a partir da educação que eu vou ter o pertencimento étnico-racial. Porque a educação vai me fazer entender que eu não sou diferente dos demais, que a posição social, o acúmulo de riqueza, o acúmulo de patrimônio não me faz inferior ou superior a ninguém, que a cor da minha epiderme não me faz superior ou inferior a ninguém, ou que muito menos a opção sexual não faz as pessoas serem diferentes uns dos outros. O que importa são os valores que as pessoas têm e que esses valores, quando estão em sociedade e que vêm para agrupar a sociedade, que vêm para fazer o bem na sociedade, que vêm para trazer harmonia na sociedade, isto é que é o importante. Não a cor, não a conta bancária, a opção de credo, seja qual for a sua religião, a opção pela sexualidade. Os valores são importantes porque são estes valores que vão construir a sociedade, que vão unificar essas diferenças. Sem valores, essas diferenças são dissipadas, não são unificadas. Então, eu colocaria aí o processo da educação como processo fundamental para que haja o reconhecimento e o pertencimento étnico-racial. Como vocês também podem ver, a cultura, ela, por ser historicamente, e essa divisão histórica, isso é só uma linha para que o nosso entendimento pedagogicamente possa compreender, porque para muitos historiadores não existe uma história antiga, uma história moderna, medieval ou contemporânea, existe a história. Né? A gente faz essas divisões para melhor compreender
cada época. Então, a cultura ela é uma mescla de período antigo, período tradicional, como se você quiser chamar período medieval, e a modernidade, que é a contemporaneidade também. Então, se a cultura é todo esse período histórico, ou se a cultura ela é formada por todas essas construções, então por que o indivíduo pega a cultura, nesse exato momento, rasga a cultura, ou tenta anular a cultura, já que ela tem um processo de formação, que ela tem um processo de construção. Então, fica difícil de entender o comportamento dos indivíduos na sociedade, e justifico isso por falta até dessa educação do ensino humanístico, porque é a partir do ensino humanístico que a gente vai tentar compreender melhor, a partir dos seus fundamentos, a partir de uma sistematização, o que é o bom, o que é o errado, o que é o valor, o que não tem valor. E aí nós temos que capacitar as pessoas para que elas possam entender isto, para que elas possam também fazer escolhas, para que elas possam ser livres e nessa liberdade afirmar o seu modo de existência. Então a cultura, ela se faz a partir desse percurso histórico. Com isso, eu tenho um relativismo das culturas. Por quê? Porque você tem antiguidade, você tem o período tradicional, medieval, modernidade, contemporaneidade. Então você tem esses momentos, e esses momentos você tem povos, você vai presenciando a evolução do conhecimento, logo se deixa de acreditar em tais verdades para acreditar em outras verdades. Um exemplo dentro da área da ciência, a compreensão de que a Terra era o centro. Então toda a verdade moral, ou verdade científica, ou vários elementos da verdade giravam em torno dessa verdade científica. Depois não, a Terra não é o centro é o Sol. Então mudou uma forma de ver o mundo. Mudou uma percepção científica, uma concepção física do mundo. E isso gera comportamentos diferenciados, valores diferenciados, crenças diferenciadas. Então a cultura, ela vai tentando se unificar a essas formas diferentes. E essas formas diferentes nada mais é do que o olhar do indivíduo que, a partir de um conhecimento, consegue ver além dos seus pares. Os seus pares estão olhando para um determinado momento a partir de verdades anteriores. Ele consegue olhar mais à frente, um olhar mais extenso, um olhar diferenciado. Nesse momento é que se faz importante romper com a visão etnocêntrica, ou seja, não existe só uma cultura, não existe só uma verdade. Eu não posso olhar o mundo a partir da minha verdade, do meu valor. Né? Então, os julgamentos morais, eles não podem partir de uma subjetividade que determina o que é correto. Né? Então, a grande questão aqui, para compreendermos, é romper com o etnocentrismo. E esse etnocentrismo ele foi bastante utilizado em muitas épocas da história da humanidade. Em muitos momentos da história da humanidade, o etnocentrismo ele fez ou construiu fundamentalismo, construiu ódio à raça, construiu mortes e exclusão social. Então, a grande questão para pensar numa sociedade, para pensar em valores, para pensar em ética, é romper com a dimensão etnocêntrica, essa dimensão que tenta estipular um único valor. Então, é necessário ir além do que simplesmente descrever a semântica da classificação popular, aquilo que eu já falava anteriormente. É necessário que nós possamos ter um certo entendimento, uma certa compreensão de mundo, uma certa compreensão normativa e valorativa que fundamente uma ética que possa olhar para o povo, olhar para a massa, olhar para o proletariado, olhar para as várias formas de religiões tradicionais, arcaicas, modernas, com sistemas teológicos, com sistemas ainda de percepções mágicas
e tentar dialogar com elas, tentar trazer para a sociedade, não excluí-las da sociedade. No momento que eu excluo da sociedade, eu gero periferias, eu gero centros periféricos, né? Eu gero uma sociedade que ela tem um centro e no cinturão periférico dela está lá à margem grupos que não são aceitos socialmente. Nesse exato momento eu crio um ambiente desconfortável, né? Eu desagrego a sociedade. Aí gera marginalização, gera violência, gera a discriminação sociocultural, que gera pobreza pelo sistema econômico. Então, os economistas tentam entender a economia a partir de uma certa ótica, né? Mas ela é muito mais ampliada do que propriamente aquelas leis, né? Ela é muito mais ampla. Então, a grande questão da política de reconhecimento, como vocês podem ver, é a valorização da história. Então, compreender o percurso histórico, compreender o movimento histórico e a compreensão da história é muito importante. Isso está perdido hoje. A gente perdeu o diálogo com a história, né? Ao valorizar a história, eu tenho a valorização da cultura. Ao valorizar a cultura, aí vem a grande questão importante que a gente está batendo nessa tecla aqui já há alguns momentos já, que é a valorização da identidade do indivíduo. Agora, não vamos relativizar também, né? É até uma questão paradoxal. Nós estamos falando de indivíduo que chega a uma certa ética, aquilo que diria um filósofo chamado Habermas, uma ética do discurso. Nós estamos na pretensão de que a educação é capaz de estabelecer ao indivíduo mecanismos que ele possa ser sincero com ele mesmo no seu processo cognitivo, no seu processo intelectual. Que ele possa pegar uma verdade e ele mesmo fazer uma sistematização dessa verdade para que ele possa ir em sociedade discutir com ela, né? E aí nós temos a identidade que vai dialogar a partir de premissas, de fundamentos, de sistematizações. Não é o campo do achismo, não é o campo de achar que uma coisa é verdade porque meu pai ensinou, porque minha mãe me ensinou, porque minha religião me ensinou. Então essas verdades você não está ainda com a sua identidade formada, você ainda está vivendo identidades que foram postas socialmente. Então o indivíduo deve aprimorar os seus conhecimentos para efetivar a sua dignidade. E essa é a natureza da cultura, né? Então, para sintetizar este momento sobre a natureza da cultura, o que é que nós podemos dizer? Que a natureza da cultura nada mais é, repetindo, que a natureza do indivíduo. E se o indivíduo quer se afirmar, se o indivíduo quer colocar verdades que sejam ligadas, interligadas à sua interioridade, ele deve afirmar-se enquanto pessoa, enquanto elemento da sua identidade. Então, ele deve se tornar alguém que tenha uma subjetividade. Então, esse indivíduo vai agora se relacionar com a pluralidade. E aí é o nosso terceiro momento, onde nesse terceiro momento nós vamos discutir indivíduo e pluralidade e tentar entender um pouco essa relação.